Nessa semana tá todo mundo só o love, só o amorzinho, porque hoje é véspera do Dia dos Namorados e o que a gente mais vê por aí é coraçãozinho, declaração de amor. Amanhã então vai ser enxurrada. Mas aí, eu como uma boa marqueteira, aproveitei para dar aquela observada em como as marcas estão fazendo as suas campanhas do Dia dos Namorados. E aí a gente começou a ver um monte de cesta, de kits de perfume, kit disso, para que você pudesse presentear o seu amado ou a sua amada. Essas datas comemorativas, elas são excelentes para as marcas fazerem muitas vendas, porque aí começa a divulgar, tem uma procura muito maior e aí você consegue fazer mais vendas. Mas deixa eu te falar uma coisa, vender é muito bom, claro. Esse é o nosso objetivo, mas quando a gente vende porque a gente é lembrado, aí é melhor ainda. E aí, como que é isso? Eu vou te explicar. A gente é lembrado quando a gente conta boas histórias. Quando a gente sabe contar história, aí a gente começa a ficar na mente das pessoas. Nos últimos anos, a gente ouviu falar muito sobre marketing. O marketing cresceu absurdamente. Coisa que antigamente ficava ali só em questão de propaganda, as pessoas não entendiam muito bem. Agora as pessoas começaram a escutar mais termos sobre marketing, sobre gatilhos mentais, sobre neuromarketing. E aí elas também escutaram sobre storytelling. Storytelling é quando você conta uma história para poder vender o seu produto, o seu serviço. Então você faz toda uma história para que a sua marca, o seu produto seja vendido, para que ele fique na mente das pessoas. E aí as pessoas puderam observar o quão é importante contar histórias. E essas datas comemorativas, elas são muito boas para isso, para você criar vínculo, conexão, para você chamar mais a atenção da sua marca. Não necessariamente para você fazer uma promoção muito grande para que você venda mais naquele período. E como eu já falei algumas vezes, o consumidor, ele quer mais que o produto. Ele quer propósito, identidade e valor emocional. E isso você entrega para ele com boas experiências e contando boas histórias. E com isso você entende que a conexão, ela vem antes da conversão. E aí, aproveitando essa questão de contar boas histórias, eu trouxe um exemplo de um produto que as marcas sempre contam histórias para poder fazer a venda daquele produto, para poder divulgar a marca, que são marcas de perfume. Você não consegue sentir o cheiro pela tela. Você não faz a venda de um perfume falando porque esse perfume tem notas de tangerina, com ambar, com patchouli, não sei o que. Não, você precisa fazer com que a pessoa sinta o que ela vai ser depois que ela usar o seu perfume. E aí, geralmente, a gente vê nessas propagandas de perfume celebridades, a gente vê aqueles cenários cinematográficos. E se você parar pra perceber, geralmente eles nem falam nada. É só aquela história ali, a pessoa correndo, a pessoa num deserto, aquelas narrativas de poder, liberdade, romance. E aí no final, depois que faz toda aquela cena que eles mostram um perfume, né, e tudo mais. Aquilo ali te transmite a sensação que você vai ter ao usar aquele perfume. Então quando a gente usa um perfume, a gente quer usar o perfume pra se sentir mais poderoso, para se sentir mais elegante, pra gente chegar no lugar e as pessoas perceberem que a gente chegou, para que o nosso cheiro fique marcado na cabeça das pessoas. Então, o perfume é uma coisa ali intangível, você não consegue vender falando sobre as notas que tem. Então, para isso, você tem que contar boas histórias. E se o seu produto, você consegue falar sobre ele, né, é um produto ali, uma camiseta, é um sapato, você precisa falar da transformação que a pessoa vai ter tendo o seu produto. Você não vai falar só porque esse sapato aqui, ele é marrom, ele é de couro de jacaré, lá do sei lá onde, entendeu? Você vai contar uma boa história para que a pessoa se sinta já usando o seu produto. E aí não é a questão de só se sentir usando o seu produto, é a questão também da sua marca ficar lembrada na cabeça das pessoas, é você sempre estar ali na cabeça de alguém. A pessoa, quando pensa em comprar o sapato, ela vai pensar na sua marca, porque você soube construir boas histórias e assim trazer mais relevância para sua marca. E aí, falando de perfume, quem faz ótimas campanhas sempre para datas comemorativas é o Boticário. Inclusive, eles ficaram em 5º lugar no ranking das melhores propagandas, de acordo com a pesquisa do Kantar. Vou deixar essa pesquisa aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em ver. E aí, toda data comemorativa, o Boticário faz isso. Ele faz um storytelling maravilhoso. Então, se você pegar algumas campanhas do Boticário, você vai ver que é sempre contando histórias. É fazendo, é remetendo ali a vida das pessoas, é gerando identificação, conexão. Então, eles falam de amor com todos os desafios e belezas. E no final, eles mostram um produto que eles têm. E aí, fazendo isso, contando essas histórias, o Boticário simplesmente aplica
3 pilares do marketing moderno, que são a humanização da marca, que eles mostram pessoas reais, situações reais, consistência emocional, então eles trocam, eles emocionam, eles geram conversas, e valor simbólico, porque o perfume, ele vira sentimento, ele não é só um item. Ele é um sentimento ali da pessoa. Mesmo em datas comerciais, eles conseguem fugir ali um pouco do óbvio e entregam o que o público sente. Além de ser o que o público quer, é o que o público sente também. Então, quando a gente fala em datas comemorativas, em ações comemorativas, não é você fazer um post no Instagram da sua empresa falando Feliz Dia dos Namorados, compre aqui nosso produto. Não, é você criar uma história, você gerar conversa, você gerar debate, trazer as pessoas para realmente conhecerem a sua marca, fazer com que elas sintam vontade de ter algum item da sua marca. E você vai fazer isso contando boas histórias. Não só fazer um post ali de venda, chamando as pessoas para comprarem o seu produto. E uma coisa também muito legal que eu vi nessas campanhas de Dia dos Namorados foi a Magalu. Essa semana ela tá sendo super falada porque eles conseguiram, no time certo, fazer um marketing de oportunidade. Tem um programa aí nas redes sociais que tá viralizando, que é muito legal também, é super engraçado e tudo mais, foge ali da nossa realidade, né, os contextos que tem no programa de TV. E aí começou a viralizar. Ele simplesmente é feito todo por inteligência artificial. E aí a Magalu viu esse sucesso todo e falou, opa, vamos pegar isso aqui pra gente pra fazer a nossa campanha de Dia dos Namorados. E aí eles usaram esse programa de TV, criaram ali um textinho, né, que remetesse à questão de Dia dos Namorados e tudo mais. E aí fizeram essa ação para essa data comemorativa. E tá bombando, porque tá todo mundo falando sobre. Eu achei muito genial, foi um marketing de oportunidade, assim, gigantesco que eles fizeram, porque é um programa que tá viralizando e é uma coisa que deu super certo com a marca, encaixou com a marca. Porque outra coisa também não é porque a coisa ali tá uma pauta quente e tudo mais, que você deve trazer isso e falar, marketing de oportunidade, tá bombando, é isso, vou usar. Não, você precisa entender se aquilo ali vai casar com a sua marca, se faz sentido você usar aquilo ali pra sua marca. Porque às vezes não tem nada a ver, não faz sentido nenhum, e aí você vai flopar e flopar muito. E aí, só abrindo um parênteses, eu vi também muitas pessoas questionando, preocupadas e tudo mais, de inteligência artificial ser usada agora em campanhas publicitárias e tudo mais. Mas o que eu percebo é que eles não fizeram uma campanha com inteligência artificial, eles pegaram uma coisa que tá rolando com inteligência artificial e simplesmente adaptaram aquilo pra eles, porque fez sentido pra marca, e eu acho que super casou. Agora, você pegar e fazer uma propaganda inteira com inteligência artificial, principalmente pra construção de marca, aí não faz sentido nenhum. Porque a construção de marca, mais uma vez, você precisa contar boas histórias. E você vai contar boas histórias por quê? Porque você vai querer gerar um sentimento, emoção, conexão. E como é que a inteligência artificial vai gerar essa conexão com você? Não casa, entendeu? Mas, em alguns casos, que não seja construção de marca, eu acredito que é super válido e dá pra usar sim. Claro, uma hora ou outra. Acredito que você utilizar disso sempre já não seja uma boa. Então foi só um parênteses que eu quis abrir aqui pra falar sobre essa questão de inteligência artificial, porque muitas pessoas começam a ficar com medo disso, mas eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tem que se preocupar muito. Gente, de repente, ficou tudo escuro aqui, porque eu tô usando da luz do dia, mas acho que o sol deu uma desaparecida ali um pouco, mas eu espero que não atrapalhe a imagem. E aí eu aproveitei também e fui dar uma passeada ali no shopping, sabe? Fui dar uma olhada nas ações de Dia dos Namorados, o que tava rolando, o que as lojas estavam fazendo e tudo mais. E, gente, eu confesso pra vocês que eu fiquei até um pouco, assim, assustada. Não é assustada, mas... Enfim, porque eu vi pouquíssimas, mas pouquíssimas mesmo, ações de Dia dos Namorados. Vitrine, vi poucas vitrines com Dia dos Namorados, com coraçãozinho e tudo mais. O shopping não parecia estar perto de uma data comemorativa, e é uma data comemorativa até importante, e parece que não se preocuparam muito com isso. E aí, o que eu fiz? Eu olhava nas redes sociais e vi que nas redes sociais as marcas estão fazendo uma campanha, né? Tem post ali, Dia dos Namorados, tem coisas de promoções e tudo mais. Só que no offline não estão fazendo isso. E eu até falei isso em um vídeo meu, que as marcas devem começar a fazer esse equilíbrio entre online e offline, que elas não podem fazer só um e esquecer de outro. Precisa ter esse balanceamento, porque você precisa chamar a atenção desses dois públicos. Nem sempre o público que vai estar aqui no shopping, no offline, por exemplo, ele vai estar na rede social e vice-versa. Então você precisa fazer ações para os dois. Então o que eu pude perceber foi isso, que as marcas elas focaram muito ali no online
e esqueceram um pouco offline ali, sabe? Não fizeram uma coisa tão massiva. E eu acredito que deveria ter feito. Então esse foi um ponto também que eu reparei. Então vamos deixar um resumo aqui do vídeo. Então, sobre datas comemorativas, boas marcas, elas não usam uma data só para vender. Elas aproveitam para se conectar, se posicionar e construir uma presença, sabe? Aquela presença real. Assim como as propagandas de perfume, que é você contar boas histórias, fazer a pessoa se sentir naquela história. Porque promoção, ela atrai. Mas a emoção, ela retém. Ela traz a pessoa para mais pertinho de você, para ficar mais agarradinho a você. Ligando aquele ponto, sabe? Dia dos namorados, agarradinho e tal. Entenderam, né? Então, no fim das contas, o consumidor ele pode até esquecer o preço, mas ele nunca vai esquecer como ele se sentiu com a sua marca, a experiência que ele teve. Conte boas histórias, gere boas experiências para o seu cliente, para fazer ele sempre ficar agarradinho a você. Assim como os namorados vão ficar no Dia dos Namorados, então faz isso com o seu cliente também, traz ele mais para perto de você. Aproveita e comenta aqui alguma marca que não sai da sua cabeça, que te marcou muito por uma experiência ou por alguma propaganda, alguma ação que ela fez durante uma data comemorativa ou não, pra gente compartilhar, pra gente trocar essas histórias. E aí aquele pedido de sempre, já clique em gostei, para que eu entenda que você gostou, para que eu traga cada vez mais melhores conteúdos para você. E se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e receber os vídeos em primeira mão. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!